Olá, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje com uma distro aqui, ela com foco em educação, né? O nome dela é Edubuntu. É uma distro baseada no Ubuntu, né? O nome já fala, né? Edubuntu, Ubuntu, né? Ubuntu, o que não tem do Ubuntu aqui? Não, nossa, eu já vi tanta versão do Ubuntu. Agora pesquisando algumas coisinhas, eu achei uma outra distro aqui que eu nunca tinha ouvido falar, é Fluxbuntu, né? Então, caraca, né? Vai ter, tem bastante distro aqui, né? Não dá nem pra contar, né? Então, então essa distro aqui, ela é educativa. Tem um site dela que eu vou mostrar aqui rapidamente, com algumas informações sobre essa distro, né? E em relação à instalação, foi tudo tranquilo. É a versão, o Ubuntu, a última versão dele está estável. Ela é baseada no Ubuntu 14.04, né? Apesar que o sistema aqui ele perguntou se eu queria instalar a versão, atualizar para a versão 16.04. Eu coloquei que não. E eu acredito que, na minha opinião, né, de iniciante aqui, eu acredito que com as experiências que eu tive com o Ubuntu na versão 16.04, eu acredito que é melhor ficar na 14.04 mesmo, né? Para quem tiver interesse em utilizar essa distro, né, eu não recomendo que atualize. Por quê? Porque eu tive algumas experiências com o Ubuntu 16.04 e com essa interface aqui mesmo do Unity e deu alguns problemas. Sempre que eu atualizava o sistema, ele começava a dar uns grosops, né? Não chegava a travar e tudo, né? Mas aí não é legal, né? Essa aqui eu já não sei, a versão 14.04, né, não sei dizer, né? Apesar que quando eu utilizei o Ubuntu 16.04, eu utilizei aí por um bom tempo, né? Aí conforme fui atualizando que foi dando problema. Aí o que eu fiz? Eu voltei, eu comecei a inicializar o sistema lá pela versão do kernel anterior, né? Mas isso daí foi em janeiro de 2017, né? Então hoje, com as atualizações que existem, talvez já tenha resolvido, não dê mais esse problema. Mas enfim, o próprio site aqui da distro, do Edubuntu, ela não recomenda que se atualize o sistema para uma outra versão. Atualizar, as atualizações sim, né, você faz normalmente. Assim que eu instalei a distro aqui, eu atualizei em torno de... teve umas atualizações para serem feitas, né, deu em torno de 400 MB. E foi tudo tranquilo, né? Mas agora atualizar para uma outra versão, no caso da 14 para 16, né, para a versão 16 não é recomendado. O site fala que você pode até atualizar, mas talvez você tenha que fazer alguns ajustes após a atualização. E aí, se a pessoa não manja muito, né, pode ser, depende do que acontecer, aí pode dar problema, né? E aí lascou, a mãe vai perder tempo e aí tem todos aqueles paranauê, né? Então é isso. Então a instalação foi tranquila, eu achei que demorou um pouco, né? Mal deu acho que 20 minutos ou até mais, né? Em relação a outras distros, que tem algumas que demoram 5, 7 minutos, né? E essa aqui demorou uns 20 e pouco, né? E ela pede durante a instalação, é a mesma coisa que instalar o Ubuntu, né? Eu nunca tinha instalado a 14.04, eu acho que eu instalei a versão do Ubuntu, né? Que eu acredito que seja bem parecida, né? Muda alguma coisinha, vai. E então nessa versão 14.04 ele pede para instalar, ele pergunta se você quer que o sistema atualize, já baixe as atualizações para você, e tem uma outra opção para instalar alguns drivers de áudio e alguns codecs que são permitidos. Em alguns países eles não são permitidos, então por isso que ele pede, né, durante a instalação, né? Não sei como funciona direito esse negócio aí, né, desses codecs para rodar essas extensões, acho que de MP3 entre outras extensões aí. Então eu sempre que eu vou instalar o sistema eu coloco para instalar essas extensões. E aí durante a instalação ele começa a fazer alguns downloads e por isso acho que demorou um pouquinho, né? Minha conexão aqui não é tão rápida, tem 2 MB de velocidade. Então foi aí. Então, mas a instalação foi tudo tranquilo, particionar, né, idioma, ele funciona Live DVD para conhecer o sistema. A imagem de instalação desse sistema ela é um pouco grande, né? Eu achei meio grande, porque ela tem 3 gigabytes, né? Então grandinha aí. E então para os aplicativos que ele trouxe aqui, eu não sei, né? Eu achei que tá meio grande
pelo menos visivelmente aqui, eu não estou enxergando, né, os 3 GB aqui, né, mas ela tem 3 GB a instalação. Ela traz uma interface gráfica, que é o Unity, e mais 2 ou 3 interfaces aí. Eu acho que não sei se é o Fluxbox, não, é o OpenBox. Não me lembro agora. Eu sei que entre elas tem lá o Gnome Flashback, que eu acredito que seja o Gnome Classic, que é aquele Gnome a versão antiga, né? Não é o Gnome Shell, que é uma versão mais nova aí da interface gráfica do Gnome. Então você pode utilizar lá na hora do login, você pode escolher a interface gráfica, né? Eu no caso aqui coloquei o Unity, que o Unity eu achei bem mais legal, né? Apesar que ele é um pouquinho mais complicado para quem está acostumado a utilizar uma interface gráfica mais simples, até pegar o jeito aqui, ele tem mais recursos, mais opções, então ele fica um pouquinho, eu achei um pouco mais demorado até pegar o jeito dele aqui. E então esse aqui é o site do Edubuntu, né? Ele fala que é uma distro focada na educação, né? E ele aqui tá alguns artigos falando sobre a versão, aquele da última versão dele que foi lançada em 20 de fevereiro de 2015. Não, isso aqui eu acho que é a postagem, né? Caraca, mas tudo bem, né? Dá um desconto aí. E então essa aqui é a última versão estável, né? 14.04.2. Aí depois, conforme vai indo aqui, ele vai dando as versões que já tiveram, né? O histórico das versões. Aí ele dá aqui a versão 12, aí depois 14, não está em ordem, né, de lançamento, eu acho, né? Então tem a versão 12, release, e aí depois tem outra versão 14.041, e aí vai indo aqui 14.04, aí a 12.04 e 13.10, e vai todas as versões que foram indo. Aí depois até a página 5 aqui, que ele mostra a versão 10, mas não mostra as primeiras versões, né? No caso, eu acho que o Edubuntu ele existe desde 2005, mas pelo que eu entendi, ele nem sempre foi baseado no Ubuntu, né? Parece que da versão 8.804 que ele começou a ser aí uma distro baseada no Ubuntu, e anterior a isso ela era uma distro independente. E desde então, ela não é mais, né? Desde quando se juntou o Ubuntu, que ela é desenvolvida pela Canonical, né? Que é uma das patrocinadoras aí do Ubuntu. Não sei se estou falando besteira, mas é o que eu estou entendendo aqui no momento, né? E uma coisa legal aqui que eu achei, no Ubuntu tem umas propagandas, algumas coisas aqui nas laterais do site, que falam do Ubuntu, entre elas, entre as informações que tem aqui um, um link aqui para uma informação sobre o Ubuntu Woman, né, que é um projeto que incentiva a participação de mulheres no projeto do Ubuntu, né? Então é interessante aí, né, o Ubuntu promovendo a participação, aumentar a participação das mulheres na elaboração, ou então na comunidade aí do Ubuntu. Aí se clicar aqui, ele vai direcionar para um site falando algumas coisas. Acho que é um projeto que começou em 2013, né? Então bacana, né? A mulherada aí, né? Incentivar a participação delas aí na parte da comunidade do Linux. Então, no site é basicamente isso, ele não dá muita informação. Aí depois tem aqui a parte de download, que ele não dá a opção aqui para baixar a distro através da via torrent, né, apenas por navegador, e é 3 GB, né, então eu demorei um pouco para baixar aqui. Normalmente eu prefiro baixar via torrent, né, que aí você vai baixando conforme o tempo que o computador está ligado, você deixa lá baixando. Então aqui não dá a opção via torrent, pelo menos até onde eu consegui ver aqui, né. E aí depois tem aqui a parte de comunidade, a documentação e a parte do mercado. A parte do mercado eu achei legal aqui algumas coisas, né, que aqui tem algumas empresas que dão suporte ao Edubuntu, né? Marketplace Edubuntu. Essa página lista as empresas que fornecem produtos ou serviços em torno do Edubuntu ou Ubuntu em educação. E aqui tem uma empresa, né? Essa aqui chama-se Revolution Linux, e aqui está a localização, né? Que é no Canadá, França e aqui o Brasil, né? Uma cidade de Florianópolis, que fica situada a empresa que dá suporte do Ubuntu, né, para escolas, ou para alguma instituição que visa colocar em um laboratório de informática utilizando essa distro,
tá? Então eles dão todo o suporte aí, né? Não sei o preço, não sei como que funciona, se é mensalidade, ou então você paga uma vez, ou conforme, né, vai precisando, não sei, né, como que funciona. Mas é interessante. Então a única no Brasil, pelo menos aqui no site, que dá suporte é lá, o pessoal lá de Florianópolis. Depois tem outras empresas que dão suporte aqui, mas elas já são de outros países, né? Estados Unidos, a maioria são dos Estados Unidos. Depois tem aqui Indonésia, Malásia, Suíça, Índia, Austrália e Itália. Né? Não tem muitos lugares que dão suporte, não. Pelo menos aqui no site. Né? Pelo menos essas que são oficiais aí, né, da comunidade do Ubuntu. Então é isso aqui no site, né, que eu tinha para mostrar. Depois tem aqui uma outra página que eu encontrei aqui na Wikipedia, falando um pouco do Ubuntu, né, que ele é um sistema desenvolvido pela Canonical, né, baseado no sistema operacional do Ubuntu para ambientes escolares. E aqui ele fala que esse sistema ele foi desenvolvido aí com a colaboração de professores e técnicos de informática de várias partes do mundo. E aí, qual é um diferencial aqui nessa distro, né? Eu já vou chegar lá, já vou chegar lá, já vou chegar lá, né? E uma outra coisa legal, então ele fala aqui que a partir da versão 8.04, né, que ele tá que o Ubuntu se juntou ao Ubuntu. É que na verdade eu acho que nem se chamava do Ubuntu, né? Antes eu acho que tinha outro nome. Né? Bom, enfim. Então aqui tá nessa parte que eu acho legal que dá um resumo assim das informações. E aqui ele fala desenvolvedor, arquiteturas, né, a versão estável, que é 2014, a 14.04. E aqui ele tem uma foto aqui, mas é do Ubuntu 8.04. Aí o mercado-alvo é estudantes, né, família Ubuntu, aqui os pacotes, gerenciamento de pacotes, interface, ele fala que é o Gnome, no entanto não tá precisando atualizar isso aqui, não, a interface gráfica aqui é o Unity, né, apesar de que o Gnome vem junto aqui, o Gnome Flashback, né, que você pode iniciar por ele, mas a padrão, assim que eu instalei o sistema, ele já veio com o Unity como padrão aqui. E aqui tem o website, posição no DistroWest, está em 126º, né? Acho que é assim que se fala. E a origem dele, né, é interessante, a Ilha de Man. Nem sabia que existia essa ilha, né? A Ilha do Homem, que fica lá na Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, ou Inglaterra, né? Tem tanto nome esse país aí que eu nem sei qual que é qual, né? Enfim, então fica uma ilha lá do Reino Unido, ou Inglaterra, né? A origem comum. Então foi lá que surgiu, né? Surgiram os criadores desta distro, os iniciadores dela, né? Por aí. Então é isso aqui, algumas informações que eu peguei do Ubuntu. Então, em relação aqui ao sistema mesmo, não tem muito o que mostrar. Para quem conhece o Ubuntu com a interface do Unity, é a mesma coisa, né? Aqui tem as opções, você pode acessar aqui as configurações do sistema, que eu acho que ela é bem parecida com a do Gnome, se não for a do Gnome, né? Eu usei muito pouco, eu usei que 1 mês, 2 meses, o Ubuntu 16.04, não me lembro direito, então, do configuração do sistema lá da versão 16.04, mas eu acredito que seja igual. Né? E aqui tem as opções básicas, com uma única diferença aqui nessa versão do Ubuntu é que esse serviço do Landscape, que é um serviço para funcionar em rede, mas eu acho que ele é suportado aí pela Canonical, então não sei se precisa se conectar com a rede lá, e através deles eles dão suporte, não, ou então através dele vai funcionar em rede o sistema, não sei direito, né? Não entendi direito como funciona esse serviço de Landscape. Então esse aqui é um aplicativo diferente que tem aqui nessa distro do Ubuntu. E aqui tem programas e atualizações que você pode fazer a atualização, autenticação, e aqui drivers adicionais que você pode instalar. Caso tenha uma placa de vídeo, o driver de vídeo será reconhecido aqui. No caso eu instalei já a última versão aqui, que é disponível pelo menos aqui nesse aplicativo, que é a versão 3.8.4. E ele veio com esse Xorg, que o Xorg, né, que é um servidor gráfico do Novell, né, que se fala. Então, é bem assim, né? A diferença aqui é que acho que não tem uma opção de... Também nessa distro do Ubuntu, ele não tem a opção de adicionar PPAs. E eu acredito que não seja possível. Ah, não. Acho que através do terminal é possível, sim. Estou falando besteira aqui já.
Mas no Ubuntu normalmente tem um lugar aqui que você adiciona os PPAs, né, que são os repositórios de programas proprietários, seria isso, né? Ou não, né? Pode ser programas de código aberto também. Bom, eu ainda estou aprendendo isso. Então aqui é a parte de configurações do sistema. Aqui dá detalhes, né? Se eu clicar aqui, eu acho que ele vai mostrar aqui a versão. Ele fala que é o Ubuntu 14.04. Não tem muita informação aqui. Então é isso aqui. Tem o calendário, tá? Né? O volume, enfim, né? É o Unity aqui. Então qual que é a diferença aqui nessa distro? A diferença são os aplicativos que ele tem. Né? É um Ubuntu com alguns aplicativos. Mesma coisa lá no Fedora, né? Se você for no site do Fedora e procurar pelas opções que tem para instalar, você vai ver que tem a distro padrão, né? Que eu acho que vem com o Gnome, que eu acho que é a principal distro lá do Fedora. E aí depois você vai ver que tem com outras interfaces, a imagem para você baixar com KDE, com o Mate, talvez, não me lembro, acho que tem o Mate. E tem algumas que são voltadas à astronomia, voltado a multimídia, então elas são focadas. Mas o que acontece? Qual a diferença? A diferença é que é uma distro, só que ela vem com alguns aplicativos aí, né? Focado, alguns aplicativos a mais em em determinado setor aí, né, da informática. Então é isso a diferença aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho dos aplicativos que vieram. Para quem não conhece muito essa interface do Unity, né, é uma interface bem bonita, né? Eu acho show de bola, né? O pessoal aqui caprichou, né? Eu acho ela bem bonita, agradável de navegar, um pouquinho complicada, né? Você pode digitar aqui para encontrar o programa com maior facilidade, ou então navegar por aqui, né? Aqui tem esses ícones aqui embaixo. Nessa casinha aqui ele vai mostrar, acho que os aplicativos recentes, não sei, né? Ou os principais, não sei direito o que quer dizer essa casinha. Eu sei que aqui no A ele vai mostrar todos os aplicativos, né, usados recentemente, tem as categorias aqui, e depois tem aqui os instalados. E depois tem algumas sugestões de programas para você instalar e alguns plugins do painel. Né? Então aqui, para não embaralhar, né, no caso aqui ele tem 150 programas instalados. Se eu clicar aqui, ele vai estender para baixo. E aí, para você não ficar, né, para você não ficar sofrendo para procurar programa, apesar de poder procurar por aqui, mas se você quer ver quais programas estão em cada categoria, né, que normalmente na barra de menu você percebe que os programas estão divididos em categorias. Então aqui no caso desse você pode usar esse filtro aqui, né? Até pegar o jeito, eu não peguei muita manha disso aqui não, né? Mas você pode, então você estende ele aqui, ele está configurado para tudo, né? Eu posso configurar, não, aqui mostra tudo, né? Aí depois tem aqui, então ele começa a dividir aqui em categorias. Aí aqui fontes, tudo ou aplicativos locais. E aqui ele vai pegar, se colocar aplicativos locais, é somente os instalados. Seria isso? Talvez, né? E aqui ele vai mostrar os programas da central de programa também, do Edubuntu aqui. Então, no caso, eu vou deixar aplicativos locais. E aqui em cima eu vou colocar na parte de ciência e engenharia. Então, tem alguns programas aqui nessa área. Essa versão do Edubuntu, ela é foco educacional, né? Mas ela é voltada, então, para o público, né, infantil, para os jovens e para os adultos, aí, pessoal que está na universidade. Então ele tem desde aplicativos simples e tudo, né? Como alguns joguinhos, ou então para você aprender a escrever, até depois tem programas aí para aprender a digitar, né, no teclado. E depois tem alguns programas mais complexos aí para fazer, né, gráficos matemáticos e entre outras ferramentas de desenho, né, tipo para desenhar, fazer desenhos 3D, enfim. Então ele tem ela aborda todas as idades aí na parte educacional. Apesar de não ter muitos aplicativos, né? Apesar de ser uma distro educativa, ela não tem muito. Eu achei que não tem muitos aplicativos, né? E pela distro ter 3 gigabytes, eu acredito que poderia, né? Eu pensei que tivesse mais aplicativos aqui, né? Mas eu vou mostrar rapidamente. Então, na parte de ciência e engenharia, ele tem esses programas aqui, né? LibreCAD, CADStars. Esse aqui eu achei legal, que você vai montando a cadeia, né, dos átomos aqui para formar a química, né? Esse aqui também eu acho que tem relativo à química, ou física, eu acho que mais é química.
né? Eu estudei, viu? Mas eu acho que eu fiz supletivo aí numa uma fase da minha vida. Enfim, né? Mas isso daí acontece, né? Eu fiz supletivo, e supletivo a gente sabe, né? Supletivo a gente pula essa parte aí que a gente não dá, não pega muita matéria. Enfim, aí então, ah, então são alguns aplicativos aí relativos à ciência, né? Esse Fritzing aqui, eu vou até abrir ele, eu esqueci do que se trata. Fritzing, é alemão? Ah tá, esse aqui é um programa pra quem trabalha com... Ai cara, como que chama aquela parte da robótica? Ai caramba, esqueci o nome agora. É um programa pra quem é Arduino, né? Que você monta a sua placa. Aqui você pega os circuitos e monta, vai usando as peças, você monta ela, apesar que ela não vai ser funcional, é só para você montar o layout, pra, como você quer deixar o layout da sua placa, então aí você vai montando aqui, vai ligando os cabos, né? Aqui, se eu clicar aqui e puxar, você pode ir puxando o fio aí aonde você quiser, né? E aí você vai adicionando as pecinhas aqui e vai fazendo a ligação da sua placa. Enfim, né? Eu não sei, nunca montei isso aqui, né? Só estou mostrando que pode mover aqui as peças. Então esse é um programa para montar o layout aí de uma placa uma placa eletrônica, né? Achei bacana. Então voltando aqui, eu tenho que voltar aqui, aqui ciências. Eu tenho que clicar aqui no marco embaixo. Então aí tem um programa de álgebra, enfim, né? Aí depois tem a parte de educação. A parte de educação tem mais programinhas, né? Eu queria gravar o vídeo captando o som do sistema, mas aliás, eu tentei, né? Eu usei com o simples Screen Recorder eu não consigo fazer isso. Ele dá as opções lá. Se alguém souber, por favor, poder me dar uma dica aí. No simples Screen Recorder ele tem três opções, né? Para captar o som do sistema, ou então captar o som do microfone. E tem uma outra opção que eu acho que não seria, eu acho que seria para captar os dois sons ao mesmo tempo, enfim, mas ele não capta e ele você pode eu só posso escolher, ou eu capto o som do microfone ou do sistema, ou tem uma outra opção lá que não funciona, né? Então o simples Screen Recorder eu não consigo fazer isso. Já com esse programa aqui, o Vocal Screen, né, eu consegui, né? Eu até fiz o vídeo com ele, mas eu tive que apagar, não deu certo, ficou cheio de chiado. Aqui no Vocal Screen ele é um gravador de tela também, para quem não conhece. E aqui tem essas opções, né? Então essa opção aqui é para pegar apenas o áudio do meu microfone. E essa aqui é para pegar apenas o áudio do sistema. E quando eu seleciono os dois, um dá interferência no outro. Se eu gravar apenas captando o som do meu microfone, ele vai funcionar perfeitamente. E vice-versa. Se eu deixar só esse, ele vai funcionar, vai captar o som perfeitamente. Agora se eu deixar os dois, um interfere no outro e aí o som do meu microfone fica falhando e fica aquela voz meio robótica, né? Então dá um problema aqui, né, no Vocal Screen. Eu tentei gravar o vídeo com ele para captar o som do sistema, então captou tudo, mas o som ficou muito falhado, então eu resolvi fazer outro. E outra coisa estranha que eu achei também aqui na hora que eu gravei o vídeo com esse Vocal Screen aqui nesse sistema é que depois que eu terminei o vídeo eu fui ver o tamanho dele, deu 2.8 GB, meu. Nossa, gigantesco, eu não sei porquê, não entendi. Normalmente, quando eu gravo com o Vocal Screen, ele dá em torno de 50 MB, 30 MB, até menos. Então fica bem levinho o vídeo e com qualidade boa. E no Simple Screen Recorder também, né? Às vezes, depende do sistema, ele dá 70 MB, 100 MB. E algumas versões do Linux ele chega a dar 500 MB, o Simple Screen Recorder. Não sei por que muda aí, né? E eu gravo na mesma, sempre eu coloco na mesma configuração de qualidade. E aqui também, né? A única coisa que eu mudo aqui no Vocal Screen é que eu aumento aqui o frames para 45, né? Mas mesmo eu sempre mudei aqui, aumentei para pegar um pouco mais de qualidade. Eu acho que é isso, né? Aumenta aqui. Mas dessa vez deu quase 3 gigas o vídeo. Meu vídeo deu uns 50 minutos e 3 gigas, fica assustador o negócio, né? Eu não sei porque aqui nessa distro ele ficou desse jeito. Ele consumiu tanto espaço, né, no HD. Enfim, mas acabou não dando certo, eu tive que deletar o vídeo e não deu certo. Então, voltando aqui, eu queria captar o som do sistema para mostrar o som aqui dos aplicativos, né? Mas infelizmente não dá, não vai dar. Então eu não vou poder mostrar o som, né? Eu queria mostrar o som mais por causa de um programinha aqui,
né? Entre os programas que tem aqui, tem um programa que é o Caletras, que é um programinha para você aprender inglês, né? Para quem não sabe inglês, eu acabei aprendendo algumas coisas aqui, né? Aqui tem os níveis, né? Tem o nível 1 até o 4. Aqui você escolhe o plano de fundo do programa, né? Tem o deserto, o infantil e o savana. Aí então aqui tem modo adulto e modo infantil, né? Eu vou colocar aqui modo adulto, vai. E aqui então esse é um programa para você aprender o abecedário em inglês. Aqui no caso ele escreveu a letra V. E na hora que eu digitar o V aqui, ele vai mudar. Se eu acertar, ele muda de letra. E quando ele aparece a outra letra, ele pronuncia a voz, né? No caso J. E aí, se eu errar, colocar o letra T aqui, ele repete novamente o nome da letra, né? J. E fica repetindo. Se eu continuar errando, ele vai ficar repetindo a mesma letra até eu acertar. Então, no caso, eu vou digitar J. Aí ele vai aqui. Então, ele vai falando, né? No caso, ele falou si. E aí eu vou digitando aqui, você vai ouvindo as letras do abecedário e vai digitando aqui. Então, para quem não conhece muito bem a pronúncia, né, eu acho legal aí, né, para criança que está aprendendo inglês, então para adulto mesmo assim que, né, não lembra, não sabe, não lembra como que é o abecedário em inglês, né, no meu caso, por exemplo, algumas letras eu não lembrava mais. E, então é legal pra gente aprender. Então no nível 1 ele mostra a letra e fala. Ele fala e mostra a letra. Aí no nível 2 ele apenas fala. Ele falou di, né? Seria o G. Aí agora ele falou o I. Aí eu vou digitando aqui, ele vai mudando, né? Só que ele tá falando ali sem mostrar a letra. E aqui no nível 3, opa, no nível 3 ele já coloca algumas palavras pequenas, né? Então aí pet. Aí eu acertei aqui, né? Só copiar, né? Não tem como errar. Aí ele vai falando. E é o mesmo processo. Quando eu mudar para o nível 4, ele vai falar a palavra e aí eu vou ter que digitar aqui. Né? Então é legal para aprender um pouquinho, observar mais a pronúncia no inglês. Né? É bem simples, né? Ele tem apenas esses 4 níveis. Né? É bem para iniciante, do iniciante, do iniciante e do iniciante. Né? Então eu achei legal esse programinha aqui. Não é uma pena que não dá para captar o som aí. E tem alguns outros programas também em português que eles falam, né, alguns programas educativos, mas para infantil, né, acho que é Truques ABC, eu não me lembro, né, então eles vão explicando tudo, tudo narrado em português, né, eu achei legal, né. E que mais que tem aqui? Tem alguns joguinhos, né, opa, deixa eu voltar aqui, né, agora sim, educação. Vou desmarcar. Ele estava selecionado em engenharia e educação, né? Agora vai aparecer apenas os programas educativos, na categoria educação. Então tem um programinha de memória aqui, Celeste, que é um programa para astronomia. Canagram, aqui é um programa, é um joguinho de palavras. Ele pega, embaralha a palavra e você tem que descobrir qual palavra que é, né? É o Canagram, que eu ia falar anagrama, né? Acho que seria isso. Aí um programinha de frações, né, para você deixar a proporção igual, né, achei legal também. Programa de geografia, esse aqui é a Forca, é um joguinho, né, ele é em inglês, né. Aí você tem que digitar aqui, sabe aquele joguinho, não sei, pra quem na escola a gente jogava, né, só que era no caderno escrevendo. E aí o pessoal fazia, pegava uma palavra, aí você ia falando as letras. Aí você pode errar até formar a forca e enforcar o carinha, né? Aqui no caso ele não sei se até está escrito animals aqui embaixo, não sei se refere a um animal, uma palavra, né? Uma dica. Então aí você começa digitando a letra aqui. No caso eu vou digitar a letra E, aí já errei. Vou digitar a letra A, lá, a letra A existe. Então aí você vai tentando, né? Até ver se acerta. A letra R não é. V não é. B, T. Nossa, vou morrer enforcado. M não é. Caraca. Se você digitar uma palavra repetida, ele vai falar que você já digitou, então ele não vai pegar. Vou ver a letra L. A letra L tem. AU, que seria, né? Vou colocar a letra U. Não tem. Letra I. Mile. File. Que seria, não? Letra K não é. Ixi, mais 2 tentativas e eu vou morrer. N. Nile, que seria, hein? O Nile.
Não sei não. Que isso aí? Enile? Não. Ixi, mais uma tentativa e eu vou morrer. O A já foi, o B. A, I, o I não foi. Não, o I já foi. O U já foi. Qual é? Knile, não sei o que é. A palavra era Snail. Poxa, nem sei o que é isso, meu. Mas enfim, aí você vai jogando aqui e vai tentando, mas é em inglês, né? Bom, e aí tem mais alguns programinhas aqui. Marble, que é de geografia também, que é um joguinho. Série educacional. Complice, não sei o que é isso aqui. E aí, alguns joguinhos aqui, o TuxPaint para desenhar, enfim, não tem muitos programas, né? Não tem, assim, por ser uma imagem tão grande, eu achei que tem poucos programas. Aí depois tem a parte de fontes instaladas, fontes, né? Tem o Flash Player, aí já são os aplicativos normais dele aqui. Fontes eu não tinha selecionado, agora selecionar fontes não tem nada. Aí eu não seleciono, quando eu não seleciono nada ele mostra todos os aplicativos. Jogos, mostra alguns joguinhos. Um joguinho da formiga, esse joguinho aqui é para aprender a programar. Você vai digitar lá os comandos certinho para aí depois dar um enter, aí a formiga vai até onde ela tem que ir, né? Então seria um programa que ensina a programar. Enfim, tem outros programas aí, né? E aí para atualizar o sistema, que é a mesma coisa que no Ubuntu, né? Esse atualizador de programas aqui. No caso eu acho que está tudo atualizado, então ele vai mostrar para eu atualizar para a versão 16.04 do Ubuntu, né? E eu não vou atualizar. E que mais que nós temos aqui que eu poderia mostrar de diferente? Esse Bluefish é um programinha para programação também. Eu deixei todas as categorias ativas aqui, né? Mas é isso, demais são os aplicativos que se encontram, né, na distro aí do Ubuntu, do Lubuntu, né, do Xubuntu. E aqui, tá, sim, lembrei agora, existe um aplicativo aqui para você, como ele é uma distro educativa, ele já vem com um aplicativo para você configurar a rede e monitorar os computadores do laboratório. Caso você precise restringir, a pessoa precise restringir os sites ou os aplicativos, ou, enfim, né, alguns recursos do computador, ele poderá monitorar, né? Eu lembro que na faculdade, no laboratório de informática, é, era monitorado o sistema lá, porque o pessoal acessava muito o Orkut na época. Só que a gente achava um jeito lá, um esquema que conseguia acessar, né? Mesmo monitorando, a gente acaba achando um jeito. Então, é isso aí. Então tem um programinha, um aplicativo aqui para monitorar, para liberar a senha, para adicionar usuários. Então, esse aí é um outro aplicativo que tem a mais aqui nessa versão do Edubuntu. Mas não achei nada demais assim. É uma distro, é um Ubuntu normal aí com alguns aplicativos a mais. Seria isso, né? E aqui ele mostrou para fazer uma atualização pequena de 1.3 mega. Eu vou instalar. Eu pensei que fosse pedir para atualizar o sistema, mas quando tem alguma atualização pequena do sistema, ele não mostra aquela lá. Eu acho que depois, se eu pedir para atualizar de novo, aí eu acho que ele vai mostrar para atualizar para a versão 16.04. Enfim, então essa aqui é a distro Edubuntu, né? Do que é uma distro educacional. Opa, concluiu aqui. Ele vem com um navegador Mozilla, e depois que atualiza ele fica com a última versão do Mozilla. Mesmo sendo a versão 14.04 aí, ela é uma versão nova, né? É um sistema novo, bem dizer. É 2014, né? Tem apenas 4 anos, aí tem suporte, tudo certinho. E acho que essa aqui é a segunda distro que eu estou conhecendo aqui do Linux. A primeira que eu conheci foi o Endless OS, que eu fiz um vídeo dele aí, tem um vídeo no canal que eu até gravei ele através da minha filmadora externa aqui, porque eu não consegui instalar um aplicativo para filmar, aliás, para gravar o vídeo sobre o sistema. Ele não aceita. Naquela distro, ela é muito bonita, ela tem, assim, eu acho que ela é bem mais intuitiva do que essa distro aqui do Edubuntu.
E ela, acho que ela apresenta mais aplicativos até, né? Não sei. Eu não sei se é a maneira como ela se apresenta que dá a impressão que tem mais aplicativos. Apesar que aqui no sistema ele tem a loja de aplicativos dele aqui, né? Aqui, central de programas, né? Ele tem o atalho aqui também. Mas é a central de programas do Ubuntu, né? Onde você pode instalar os programas. Só que naquela versão do Windows ele é mais chamativo, eu achei, né? Mais bonito, graficamente, assim falando. E só que ele, naquela versão do Windows, ele é um pouco limitado. O terminal dele, aqui no caso do terminal do Ubuntu, ele está liberado para você instalar programas através dele e até atualizar o sistema normal, como se fosse um Ubuntu normal. E já no Windows OS, existe o terminal para usar, mas ele é bloqueado. Você não pode instalar nada através dele. Então, no caso, eu queria instalar o Simple Screen Recorder para fazer o vídeo e não consegui, entre outros programas, né, que lá no Windows ele é bloqueado. Essa parte negativa que eu achei lá no Windows OS, mas também é um ótimo sistema. E comparando aí, né, comparar é meio complicado, né? Cada um tem suas vantagens. Mas no caso aqui do Ubuntu, a vantagem dele é que tá liberado aqui o terminal, né, para você atualizar o sistema ou então fazer alguma configuração através dele, instalar algum aplicativo, ou fazer, né, alguma coisa. E lá, essa é a vantagem aqui do Ubuntu. E é um sistema que funciona, né, tudo beleza. Já no Windows OS, eu achei que ele é muito mais bonito, né? E essa parte de ser bloqueado também tem a vantagem. A vantagem é que a pessoa não vai ferrar o sistema, ela tem menos chance de ferrar tudo, né? Então essa é a vantagem dele, né? E eu achei que ele é muito mais intuitiva do que o Ubuntu aqui, né? Eu pensei em questão de visual, né? Eu achei que ela é mais simples, mais prática de usar. Ele até o Windows ele traz alguns ícones aqui facilitando para a pessoa acessar os sites, alguns sites principais. Por ser uma distro educacional, ela traz lá Facebook, WhatsApp. Se você tá lá na sua escola, aí tem que tirar todos esses ícones, né? Você pega uma distro lá para colocar um Windows OS para colocar lá numa escola. Aí tem lá todos aqueles atalhos lá do Facebook, WhatsApp, não sei, outras coisas mais. E a pessoa, você acha que a pessoa vai estudar com aquele monte de opções para entrar lá, para fuçar na internet. Então, né, esse Windows OS, daí, se for colocar num laboratório, aí tem que retirar todos aqueles ícones, aqueles atalhos de Facebook e WhatsApp, né, para o pessoal estudar, né. Enfim. Então, alguns têm algumas vantagens, né, e outros têm umas vantagens também, mas diferentes, né? Então, são duas distros aí para parte educacional. Eu acredito que o Windows também ele cobra existe um serviço de suporte que tem um valor lá, agora não sei em questão de valores, né? E são duas opções aí para colocar. Embora tenha um suporte, eu acredito que seja mais, eu acho que no fim das contas acaba saindo mais em conta do que colocar um laboratório encher de Windows aí e de programas pagos, né? Que você tem que comprar a licença do Office, que eu acho que não é muito barata. Eu acho que tem que comprar uma licença para cada computador, então fica meio caro, né? Então, não sei, né? Aí precisa colocar na balança e fazer umas contas aí para ver como é que fica, o que compensa. Enfim, eu acho que é isso, né? Então, beleza. Então vou finalizando aqui o vídeo. Então fica aí mais uma distro aí, né, para quem tem interesse na parte educacional, né? Então tem uma escola ou tem sei lá, uma instituição e tem interesse em utilizar uma distro com alguns aplicativos educacionais, né? Tem essa distro aqui do Edubuntu. Mas olha, se fosse eu ia encerrar o vídeo, agora eu já vou falar, né? Se eu tivesse uma escola, eu colocaria e fosse colocar o Edubuntu, eu daria preferência para o Ubuntu normal. Por quê? Porque a imagem de instalação dele é bem menor, né? Tem menos da metade dessa, que essa aqui é 3 GB, uma imagem do Ubuntu deve ter um ponto alguma coisa, não chega a 1,5 GB, eu acho. E aí depois que você instala o Ubuntu, aí você coloca os aplicativos que você quer e configura ele, né, aí coloca o programa lá para gerenciar os usuários e monitorar o sistema. Então, eu não vi assim vantagem do Ubuntu entre o Ubuntu e o Edubuntu. Eu não vi vantagem assim, não traz assim, nossa, é diferente do Ubuntu, hein? O que tem aqui? Não, eles só pegaram o Ubuntu e colocaram alguns aplicativos, né? Foi isso que eu vi, né? Talvez tenha alguma coisa que eu não tenha percebido.
Mas se eu tivesse uma escola, alguma coisa assim, em relação a ter que deixar disponível um sistema operacional educativo, eu colocaria, eu não colocaria o Edubuntu, né? Eu optaria pelo Ubuntu e adicionaria os aplicativos que eu iria utilizar, né? Eu acho que seria mais simples, né? No meu ponto de vista. Beleza, então é isso, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.